Você já notou que você tem alguma desproporcionalidade no seu corpo? Por exemplo, um braço mais grosso, uma perna mais grossa, ou o bumbum maior do que o outro. Isso se chama assimetria e pode te causar sérios problemas no futuro. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como resolver isso. Olá, eu sou Marco Aurélio, personal trainer da Alpha Shape Consultoria Online. E nesse vídeo eu vou te ajudar a sanar a assimetria muscular. E se você gostou desse tema, aproveita, já curte o nosso vídeo aí, já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito ainda e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode ajudar. Então vamos lá, pessoal. O que é uma simetria? A simetria nada mais é que quando você olha para a sua panturrilha, por exemplo, ela tem mais volume do que a outra, a sua coxa às vezes tem mais volume do que a outra, o seu quadril, o seu bumbum às vezes ele tem mais volume do que o outro lado, talvez o seu braço, você olha o seu braço, um lado do braço é mais volumoso do que o outro. E o que causa a simetria? É você usar um músculo mais do que o outro, usar um lado do seu corpo mais do que o outro. Geralmente a gente usa mais o lado direito para quem é destro e para quem é canhoto o lado esquerdo, mas tem algumas coisas que mais diretamente relacionada com isso. Por exemplo, esportes unilaterais, por exemplo, golfe, tênis, o próprio voleibol. Então são esportes que você usa mais um lado do seu corpo com mais ênfase, e isso causa assimetria. Outras coisas que causam bastante assimetria, posturas do dia a dia, por exemplo, ficar em pé mais de um lado do que o outro, você fica mais apoiado numa perna do que na outra. Dirigir, o pé que vai na embreagem, ele sempre faz mais força do que a outra perna. A dor também é um fator muito importante para levar em consideração, porque ela causa bloqueios na sua musculatura, evitando que você use aquela parte. E com o tempo, aquela parte que você não usa, aquele braço, aquela perna que você não usa com tanta constância, ela vai acabar atrofiando, perdendo massa, volume, e você vai melhorando um lado e o outro não. E por que você precisa melhorar a sua simetria? Os fatores são óbvios. Se você tem um lado mais forte do que o outro, isso vai gerar com você um desconforto biomecânico na sua musculatura. Por exemplo, o seu quadril, se você tem um lado mais forte do que o outro, isso vai levar a um desconforto na sua coluna lombar, você vai ficar forçando a sua coluna lombar o tempo todo. Com isso você pode desenvolver uma ciatalgia, que é uma inflamação no seu ciático, porque fica comprimindo por causa daquela postura errada. Pode levar um desgaste no seu quadril, pode levar artrose no seu joelho, porque o seu joelho está compensando um lado e o outro não, está fazendo muita força. Até o seu tornozelo, ele sente bastante as pressões da sua postura. Se você não tiver na sua postura legal, o seu tornozelo vai forçar mais um lado do que do outro, mesma coisa consequentemente. Então o seu corpo todo ele vai sofrer com essa postura errada o tempo inteiro, porque ele vai ficar fazendo força de um lado e do outro não. E aqui eu estou falando especificamente da musculatura que deixa você em pé, por exemplo, deixa você na postura o tempo inteiro, que são os membros inferiores, o quadril, né, o seu glúteo, glúteo médio, o seu core também, porque ele é importantíssimo, segura você naquela posição, te dá uma postura, te deixa você sempre naquela posição. Às vezes também a sua musculatura da lombar também é importantíssima, porque ela segura você ali, um segura de um lado, o outro segura do outro, deixando você num equilíbrio o dia todo. E qual a melhor forma para você resolver esse problema? A melhor forma é a musculação, porque só a musculação você consegue trabalhar de forma unilateral essa musculatura, dar uma ênfase específica diretamente no foco onde você precisa para sanar esse problema de vez. E é muito importante você mensurar isso para saber se você está tendo melhora ou não. E como você faz isso? Simplesmente você faz através de fotografia, tira uma foto do seu corpo, daquela região, ou então de corpo todo, ou você pode também pegar uma fita métrica e medir aquela perna, aquele braço, aquela panturrilha. Se você vai medir a circunferência, geralmente na coxa, você vai medir o meio da sua coxa. A panturrilha, você mede bem no meio da panturrilha, na parte mais gordinha dela, para você saber se você está melhorando ou não, se você tem que dar uma ênfase mais nessa musculatura ou não. E nesse vídeo eu vou te falar dos principais regiões que vão te causar um transtorno se você tiver uma assimetria. E entre elas são coxa, bumbum e panturrilha. Essas áreas elas são mais críticas se você não tiver um controle muscular muito bom, elas podem te causar um impacto negativo no futuro. E como tem que ser seu treino para você corrigir essa assimetria? Você deve estar pensando, é só exercícios unilaterais que eu tenho que fazer, como todo mundo fala por aí. Não, e não é só isso. Você também tem que ter alongamento, você tem que melhorar a sua postura. Você não vai fazer só exercícios unilaterais
no seu treinamento. Você vai usar os bilaterais também para fazer. Só que você tem que usar com ênfase na sua perna mais fraca. Ela sempre vai ditar o ritmo da perna mais forte. Para que você tenha resultado, você tem que ter uma conexão mente-corpo. Você tem que pensar no músculo que você está trabalhando para que esse músculo dá uma resposta para você. Se você treinar normal, de forma aleatória, como você faria antes, você vai treinar o lado mais forte mais do que o lado mais fraco, porque a predominância sua é essa. A sua cabeça sempre vai fazer com que o lado mais forte sempre sobressaia. E não é isso que nós queremos fazer agora. A gente quer fazer com que você trabalhe o lado mais fraco. Por exemplo, na minha consultoria online, eu peço para os meus alunos fazer um vídeo que eles estão treinando e manda para mim esse vídeo, eu vou avaliar, vou olhar a postura desse vídeo, vou dar um feedback para ele e mandar de volta. Por isso que é importante você também ter um profissional para avaliar o seu treino e dar um feedback para você, se você está fazendo certo ou está fazendo errado. E o treino em si, para você corrigir essa simetria, tem que ser da seguinte maneira. Por exemplo, os unilaterais, você sempre tem que dar predominância para o grupo mais fraco, porque ele que vai ditar sempre as regras, ditar sempre a sobrecarga do outro. Por exemplo, se você colocou ali 12 repetições máximas para você fazer com um peso que você realmente consiga fazer 12 repetições máximas, porque não pode ser um pezinho leve também, que não vai dar diferença nenhuma. Você colocou aquela sobrecarga ali para aquela perna que é a perna mais fraca. A perna mais forte, ela sempre vai acompanhar. Não adianta você fazer 12 repetições na perna mais fraca e depois na perna forte você fazer 15 repetições. Então a tendência é acompanhar sempre a mais forte com a mais fraca. Só assim ela vai chegar e vai igualar com a outra, porque uma está sempre mais forte do que a outra. Então você vai fazer dessa maneira. E outra coisa também, você tem que dar ênfase no alongamento dessa musculatura. Essa musculatura ela tem que estar sempre alongada, porque ela vai te dar a melhor postura, vai melhorar mais essa postura, ela vai conseguir contrair mais essa musculatura, ela vai conseguir uma resposta neural muito maior e vai melhorar também sua postura, porque a postura está diretamente ligada com a simetria. Se você não melhora a sua postura, você não vai melhorar a sua simetria. Então, esses são os fatores do treino em si, que a gente vai passar para vocês agora. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a musculatura que a gente vai dar ênfase agora, é a musculatura do quadril. Primeiramente, a gente vai trabalhar glúteo médio, glúteo máximo e rotador externo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Você pode estar fazendo nessa máquina o glúteo médio, com a perna reta, ó, glúteo médio, glúteo máximo também aqui nessa máquina. E se você não tem essa máquina na sua academia, você pode estar fazendo com elástico. Dá para você colocar o elástico aqui, ó, como eu já coloquei aqui. Você pode estar usando o mesmo mecanismo, lateral, glúteo médio e glúteo máximo. Então você vai trabalhar da mesma maneira com os elásticos aqui. E aí se você não estiver na academia, estiver em casa e tiver uma caneleira tal, você pode fazer deitado no colchão. Ó, você pode fazer com uma caneleira nessa região, ó. Em casa dá para você fazer muito bem, dá para você fazer com elástico aqui, ó. Você pode colocar ele na sua canela aqui, ó. Você pode fazer aqui ou pode fazer o glúteo também aqui, ó. Você pode forçar aqui, trabalhar o glúteo máximo também. Você pode fazer o rotador externo. Como que você faz o rotador externo? Você vai ficar de lado, deitado aqui, ó, e a gente vai colocar a borrachinha mais em cima. E aí você vai fazer tipo uma concha, pé com pé. Você vai fazer esse movimento, ó. Subiu e desceu. Então todos esses exercícios aqui foi para trabalhar glúteo, para dar ênfase nessa região que é importante também. Lembrando que você vai fazer todo esse treino, não só esse exercício aqui, mas todos os exercícios, você vai sempre usar a carga máxima para a perna mais fraca. Então as repetições têm que ser baseadas na perna mais fraca, que a perna mais forte ela vai seguir junto para você melhorar o seu treino, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês a coxa, como vocês trabalhar a coxa para vocês corrigir a simetria. E a gente não vai deixar de fora aqui os exercícios bilaterais. Por quê? Porque eles são importantíssimos, eles são exercícios que trabalham bastante a musculatura. Não podemos deixar de fora, por exemplo, o agachamento. Só que quando você for trabalhar o agachamento, a sua perna mais fraca, você tem sempre que pensar nela mais, você tem que descarregar mais carga no seu pé, pensar que ela está fazendo força. Então você tem que se preocupar com ela o tempo todo. Quando você estiver fazendo exercício, você imagina que o seu pé está no chão, fazendo bastante força. Só assim você vai mobilizar mais energia para ela e vai controlar essa simetria também. Porque se você não fizer isso, a outra vai ficar sempre predominando. Então, foca na sua perna mais fraca sempre quando você estiver fazendo o agachamento, por exemplo. Mas você pode fazer de algumas maneiras diferentes também. Por exemplo, você pode fazer o afundo. O afundo você está nessa posição aqui.
você vai descer, subir, ó, olha a posição do afundo. Você sempre joga o corpo um pouquinho para frente, ó, desceu, subiu. E aqui você vai fazer o seguinte, se a sua perna mais fraca, um exemplo, for a esquerda, você vai colocar uma carga para fazer com essa perna mais fraca. Você fez 12 repetições com a perna mais fraca e não conseguiu mais, está pesado demais para a perna fraca, beleza. A perna forte, consequentemente, não vai fazer muita diferença, porque ela vai fazer 12 tranquilo, mas não aumenta a carga para a perna mais forte. Mantenha sempre a perna mais fraca com aquela carga, porque a tendência é as duas se equipararem, chegar num ponto que elas vão ficar iguais. Tá bem? Então esse é o segredo do treinamento para você ter a correção dessa simetria. Outro exercício que você pode estar fazendo também, geralmente você pode fazer o agachamento unilateral. Se você não conseguir sentar e levantar com a perna só, você pode no começo sentar e levantar com uma perna só. Entendeu? Você senta, ó, normal, e você tira uma perna para levantar. Então isso já vai ajudar você, porque é uma forma unilateral de você trabalhar a perna mais do que a outra, tá ok? E aqui na máquina também dá para você trabalhar legal o unilateral. Vou mostrar para você aqui agora. Arrumou a máquina, postura na máquina, segurou, ó, você não vai esticar a perna toda, você vai segurar um pouquinho, ó, desceu. A amplitude do movimento é muito bacana, porque você tem que ter amplitude, ó, você tem que descer o máximo e subir, só não vai esticar a perna toda no final, mas a amplitude você vai descer todo o movimento. Tá ok? Então aqui você valoriza sempre a amplitude do movimento para você trabalhar unilateral. E aqui no leg press também é importante você fazer o seu treino de leg press e depois do leg press você faz a série unilateral, que pode ser dessa seguinte maneira. Você tirou a carga, ó, o joelho fica semi-flexionado, nunca deixa o joelho reto, entendeu? Semi-flexionado. Você vai descer bem a amplitude de movimento, porque aqui você vai ficar pensando nessa musculatura. Você vai ficar trabalhando ela o tempo todo. E o bilateral você vai fazer da mesma maneira que eu te falei lá do agachamento. Vai colocar as duas pernas, ó. Tirou aqui a trava, tá sem trava. Você vai imaginar que a perna mais fraca está fazendo força. E o pé seu está fazendo toda a força na plataforma. Então essa conexão que você vai ter com a sua perna vai fazer toda a diferença na correção da simetria. Tá bom? E no caso da panturrilha é a mesma coisa. Se você for fazer bilateral no aparelho ou até aqui, você vai imaginar sempre a perna mais fraca para você estar fazendo mais força. E você também pode fazer unilateral, uma perna só, de cada vez, enfatizando bem essa musculatura. Você pode fazer assim ou pode fazer com cálcio também, que você vai segurar no aparelho, subiu, desceu, ó, subiu e desceu. Então vamos lá, pessoal, terminando o vídeo aqui, a gente teve um problema técnico no finalzinho do vídeo, vou terminar aqui para vocês agora, só enfatizando aquilo que a gente falou no vídeo atrás. Para a simetria, para você corrigir a sua simetria, não se esqueça de usar sempre os bilaterais, que são importantíssimos, só que você vai pensar sempre em enfatizar a perna mais fraca, o tempo todo você vai ficar trabalhando com a sua mente e corpo para você enfatizar a perna que você tem menos volume, que não está trabalhada como você gostaria. E não deixe também de fazer os unilaterais, que os unilaterais vão ser para enfatizar o membro que não está com o volume legal, que não está com a simetria legal com a outra, né? Levando em consideração que você tem que ter bastante cuidado com os membros inferiores, a região aqui do core, do quadril, porque esses estão relacionados mais com a sua postura. Então vai te causar mais transtornos no futuro se você não cuidar deles agora como você deveria cuidar. E também você tem que usar a carga que você colocou ali para repetição máxima, se você vai enfatizar sempre o membro mais fraco, porque o seu membro mais forte vai ter que seguir o membro mais fraco. Se você fizer ao contrário, você não vai melhorar a sua simetria. Então, e se você gostou do vídeo, já curta e compartilhe com alguns amigos seus. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal aí, para dar uma força. Se você tiver uma dúvida ou uma sugestão, deixe nos comentários também, que vai ser muito importante para nós, para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.